Pronto, pessoal. Belts. Cadê? Aí. Bora, já tá aqui. Os caras tudo gritando. Pronto, pessoal, já tá aqui, ó. Cadê? Trigo. Eu coloquei o que tinha ou não. Vocês só colocaram o cinturão do trigo. Como que ficou, pessoal? Eu ia falar agora, isso. Tá, então, ó, no cinturão do milho, eu falei que a gente tinha também área intercalada, né? Com soja e trigo, não foi isso? Eu coloquei para vocês isso, certo? No cinturão do trigo, isso, no cinturão do trigo, pode pôr na frente, ó. Áreas intercaladas, áreas intercaladas, tá? Pronto? Ó, então no cinturão do trigo, esse aqui, ó, para quem não estava na primeira, tá? A gente já falou do cinturão do leite e falamos do cinturão do milho, tá? Agora o do trigo. Aí põe assim, então, áreas intercaladas de produção de milho, áreas intercaladas de produção de milho, soja e trigo, tá? Tem as três rotacionando aí também. Milho, trigo e soja, certo? Semelhante à do milho, tá? Então a gente tem uma área aí de rotação de culturas, beleza? Bom, vamos pegar os belts mesmo, né? Porque quando a gente fala de policultura, né, acaba sendo muito variado, né? Não tem muito sentido. Vamos pegar agora o do algodão, pessoal. Esse aqui, ó, cotton belt, cinturão do algodão. Pronto. Pessoal, nós temos têxteis, tá, nos Estados Unidos, né? Mas reparem, o Cotton Belt ele está na fronteira com o México, né? Tem muitas têxteis no México, tem muitas têxteis na América Latina em geral, certo? Então, boa parte desse algodão que é produzido dentro dos Estados Unidos, ele acaba indo para indústrias têxteis de outros países, né? Porque uma indústria têxtil, ela é uma indústria que não tem aí uma tecnologia tão grande, né? E a mão de obra é mais barata, então é mais fácil se instalar num país que tenha já a mão de obra barata do que nos Estados Unidos, que a mão de obra já é naturalmente mais cara, tá? Então põe assim, ó, é, o algodão, o algodão é utilizado, o algodão é utilizado em indústrias têxteis na América Latina, na América Latina, e aí é mais perto, obviamente. Só que também é utilizado, pessoal, na Ásia, tá? Tem um monte de têxtil americana na Ásia, tá? Então, ó, na América Latina e na Ásia. Por isso que você pega lá, né? É, roupas, né? Tênis, toda a parte aí de vestimenta, você coloca lá no, na etiqueta, tá escrito, né? Made in Vietnã, made in Guatemala, né? Sempre ou um país da América Latina ou um país asiático. Agora aqui, pessoal, ó, essa parte que pega região do sul indo para a Flórida, tá? Dos Estados Unidos. Reparem na legenda, ó, fruticultura na Flórida e culturas tropicais. Essa região aqui, pessoal, é produtora de frutas cítricas, tá? Então pode colocar aí, ó, culturas tropicais.
Culturas tropicais. Pode pôr na frente. Frutas cítricas. Ai. Frutas cítricas. Predominantemente a laranja, né? Tanto é que a Flórida é chamada de Orange County, né? Condado da Laranja, tá? Predominantemente a laranja. Agora vamos para esse pedaço aqui, tá? Seria essa área, ó, que a gente chama de ranching belt, né? Ou área de pecuária extensiva, tá? Toda essa região, ó, pega uma parte central, né, indo para o oeste, tá? Dos Estados Unidos. Então pode por aí, ó, pecuária extensiva. Pode pôr esse nome, ó, ranching belt, né? Seria o cinturão das estâncias, né? Dos ranchos, tá? Propriedades agrícolas que a gente tem aí nessas áreas, propriedades agrícolas, propriedades de pecuária extensiva que a gente tem nessas áreas, tá? Pode ir? Pode. E essa aqui, ó, tá? Que pega aqui boa parte da região da Califórnia que a gente tem a produção de frutas. Lembra? É uma área desértica, nós temos irrigação, né? O Rio Colorado, boa parte dele é utilizado na irrigação, e aqui a gente tem aquelas chamadas dry farming, tá? É esse o termo aqui, pessoal, ó. Não tá anotado lá? Ó, dry farming. Põe esse termo. Dry farming. Fazendas secas. Não, não, ó, a dry farming pode colocar nessa região aqui, ó. Pecuária extensiva não, só o ranching belt. Aí, dry farming aqui, ó. Nesse pedaço seria a região da Califórnia, tá? Que é assim, ó, dry farming. Coloca na frente, aí dry farming é interessante explicar, tá? Normalmente aparece isso aí. Pode ir? Pode. Dry farming, põe assim, ó, fazendas irrigadas, a partir do rio Colorado, fazendas irrigadas a partir do rio Colorado, em uma região desértica, em uma região desértica, com produção de frutas. Com produção de frutas. Certo? Beleza? Bom, aí, pessoal, a gente finaliza então os belts, tá? Basicamente, pessoal, hoje, quando cai alguma coisa de belts, eles têm perguntado isso, as características, tá? E em algumas
questões aí um pouco mais, né, elaboradas, tem se perguntado essa parte onde nós temos uma interligação de culturas, milho, trigo e soja, que é esse pedaço aqui, tá? É na parte central, né? Muito tem feito disso, por quê, pessoal? Exatamente para evitar erosão, para evitar desgaste. E aí você faz a rotação de culturas, você renova os nutrientes que são consumidos, né, numa safra anterior, tá? Então, normalmente aparece isso em algumas questões um pouco mais, né, elaboradas, mais aprofundadas, eles têm perguntado isso. Tá? Já foi a época de perguntar sobre dry farming, já foi a época de falar da região aqui, do Green Belt. Tá? É um assunto meio batido, beleza? Belts americanos, né? No caso não os belts industriais, tá? Esses belts agrícolas. Beleza? Ó, próximo assunto, pode colocar aí, agricultura no Brasil. Letra qual que é, gente? Já nem sei, hein? C ou D? Não entendi. C. Isso. Então, ó, agricultura no Brasil, pode por aí. Subtítulo. Nós vamos com esse subtítulo agora até o final, tá? Achei que esse capítulo ia ser um pouco mais longo e, pelo visto, não é tão longo. Ainda tem bastante coisa para falar, mas até que. Primeira parte, pessoal, posso começar? Pode? Primeira parte que eu quero falar para vocês é sobre a fronteira agrícola, tá? Fronteira agrícola do Brasil. Então, ó, subtítulo dentro de agricultura no Brasil, tá? Vamos colocar primeiro, pessoal, a definição de fronteira agrícola, tá? Que é super importante isso. Quando a gente fala de fronteira agrícola, dá para a gente relacionar com a própria agricultura, dá para a gente relacionar com imigração, projetos de desenvolvimento do governo, tá? Desmatamento, tá? Então, assim, tem vários assuntos que aparecem dentro da ideia de fronteira agrícola, certo? Bom, fronteira. Fronteira é uma área que faz divisa com uma outra área. Quando a gente fala de fronteira agrícola, significa dizer que nós estamos falando de uma região fronteiriça com outra área. E quando eu falo de expansão por causa das setinhas, significa dizer que essa fronteira foi ultrapassada, tá? Então olha só, começa aqui, vem para cá, chega na Amazônia, tá? Esse é o trajeto então do que a gente chama de fronteira agrícola, tá? Então, ó, puxa uma setinha, coloca assim: expansão, expansão da agropecuária comercial, ou seja, a gente está falando de agricultura, de sistema agrícola capitalista, tá? Da agropecuária comercial, pode falar. Expansão, tá, ó, expansão da agropecuária comercial, pode continuar? Gui, deu certo? Ó, expansão da agropecuária comercial a partir das inovações tecnológicas, a partir das inovações tecnológicas, vírgula, inovações tecnológicas, vírgula, projetos governamentais
e introdução de transgênicos. Transgênico, pessoal, principalmente com milho e soja, né? A partir do momento que ele chega numa região de clima quase equatorial ou numa região de clima semiárido, tá? Que até então seriam adversidades climáticas, tá? Por isso. Bom, então, como eu falei para vocês, são 3 fases. Vocês vão colocar aí a primeira fase. Pode pôr aqui, ó, o ano 1950, 1960, primeira fase, onde sul do Brasil, e qual vai ser o motor dessa primeira fase? Soja e pecuária extensiva. Vocês vão ver que soja e pecuária extensiva vai ser o motor das 3 fases, tá? Sempre vai ser em cima da expansão da área de produção de soja e da criação extensiva de gado. Beleza? Primeira fase é essa aqui, tá, gente? Ó, pega esse pedaço aqui do sul do Brasil. Pode ir? Segunda fase, pessoal. Ó, 60, 70 e 80. Segunda fase. Centro-Oeste. Cerrado. Copia só esse item, põe um asterisco em Cerrado. Não copia ainda aqui embaixo, hein? Copia só isso aqui. Só o primeiro. Centro-Oeste, põe um asterisco Cerrado. Pode falar? Pode. Pessoal, a hora que ela sai da região do sul do Brasil, né, em áreas ali, até de araucárias, de pradarias, e começa a chegar no cerrado, tá? A gente vai ter um desmatamento muito grande nessa região, certo? Então, ó, é essa parte toda aqui, tá? Que pega o cerrado. Pega até aqui, ó, região de Minas, interior de São Paulo, todo esse pedaço, tá? Então, aqui no asterisco do cerrado, pode colocar, pessoal, desmatamento, desmatamento intenso, desmatamento intenso. E aí tem um outro ponto, ó, põe assim, desmatamento intenso e, vamos prestar atenção, aqui nós temos solos ácidos, né? Lembra, por causa da questão da chuva, que acaba, né, aflorando compostos ácidos. Então deixa o solo, a superfície do solo acidificada. Então, além de você acabar desmatando, existe também o tratamento que é feito nessa região com cal, né, que a gente chama de calagem, tá? Então, ó, desmatamento intenso e tratamento do solo, tratamento do solo a partir da calagem. A calagem, pessoal, ela é básica, ela vai reagir com o ácido e tornar o solo neutro, tá? É uma necessidade que tem para ser feita nessa região do Cerrado, exatamente porque a gente tem um clima que ele é intercalado, né? Que é o clima tropical, onde nós temos o verão úmido e o inverno seco, tá? Pode copiar o segundo item aqui, ó, soja e pecuária extensiva, de novo, e copia o terceiro item. Quando vocês forem copiar o terceiro item, vocês vão puxar uma setinha de PND, uma setinha de Brasília e uma setinha de terras baratas. Não é muita coisa, mas dá um espaço mais ou menos aí para poder caber.
Beleza? Uma de cada item desse. Pronto? Primeiro, pessoal, a sigla de PND, tá? Pode colocar aí. Planos Nacionais de Desenvolvimento. Planos Nacionais de Desenvolvimento. Plano, projeto, tá? Dá na mesma. Nacionais de Desenvolvimento. Bom, a gente está falando de uma região que é o Centro-Oeste, tá? Que é uma região que até hoje tem enormes vazios demográficos. Tirando a região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? A região que integra ali, né, Goiânia até Brasília, certo? E Cuiabá, no Mato Grosso, as outras áreas elas são bem, né, mais vazias. Agora, imagina essa área, essa região Centro-Oeste, tá? Nos anos 70, nos anos 60, era um enorme vazio, tá? Não tinha nada, né? O governo ele criou o PND com o objetivo de estimular, tá, o povoamento nessa região, certo? Então, o PND ele acabou sendo baseado em dois eixos. O primeiro, a construção de Brasília, né, que acabou vindo aí junto com o governo do JK, e o outro eixo é com terras baratas. Por que terras baratas? O governo tinha várias áreas de propriedade, tá? Essas áreas não tinham dono, o dono era o próprio governo, e o governo disponibilizou com um valor baixo para quem quisesse comprar essas terras. Resultado, nós tivemos um acúmulo fundiário enorme aqui. A estrutura fundiária no Centro-Oeste ela é muito concentrada, tá? Baseada no latifúndio, certo? Então, ó, PND, né? Planos, Projetos Nacionais de Desenvolvimento, Brasília, põe embaixo. Qual seria o objetivo de Brasília? Né? Lembra que eu comentei na aula de indústria, tá? Põe assim, ó, eixo de ligação da porção norte, eixo de ligação da porção norte com a porção sul do Brasil. Da porção norte com a porção sul do Brasil. Lembra que a gente comentou sobre isso. Gastou grana, foi uma grana que o Brasil não tinha, endividou, né? Tem todo esse ponto. Mas o objetivo que era traçado pela construção de Brasília deu certo. A gente pode questionar a forma como ele foi implementado, tá? Mas o objetivo acabou dando certo. Você tem uma ligação disso com isso passando por Brasília, tá? Literalmente, né? E outra, nós tivemos um processo de crescimento urbano, populacional, mesmo ainda sendo a menos populosa do Brasil, tá? Mas houve um crescimento sim do Centro-Oeste. Só para ter uma noção, Goiânia era uma vila em 1960 que devia ter ali não mais que 60 mil habitantes. A cidade de Goiânia hoje, ela deve estar beirando os 4 milhões de habitantes. Então, deu certo. Beleza? Terras baratas, coloca aqui qual foi aí o objetivo. É a terceira setinha aqui, tá? Pode falar? Terras baratas. Põe assim, ó. Estímulo, estímulo para a compra de propriedades, estímulo para a compra de propriedades do governo
Tá? Então não tinha um dono, reparem, é do governo. Estímulos para a compra de propriedades do governo que atraiu, essa é a questão, ó, que atraiu imigrantes do sul e do sudeste, principalmente, pessoal, do sul, tá? Principalmente do sul, que atraiu imigrantes do sul e do sudeste. Eu acho que eu já até comentei essa informação com vocês. O estado do Mato Grosso do Sul, né, não existia, era Mato Grosso. O estado foi criado em 1976, tá? E o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma população de quase 80% de gaúchos, né? Você não tem o nativo do Mato Grosso do Sul. O sul mato-grossense, né, em sua grande maioria, ele tem aí uma miscigenação com o gaúcho, tá? Exatamente por causa desse período, né? Muita gente que mexia com terra aqui acabou comprando terra aqui maior e mais barata, tá? E hoje, né, tem grana pra caralho, tá? Deu muito certo isso. Pode continuar? Pode? Terceira fase. Olha só. 80, 90, 2000, terceira fase. Copia só o primeiro. Norte e bordas da Amazônia. Ó, é essa parte aqui, tá? As chamadas bordas da Amazônia. E aqui em cima também. Beleza? No meio. Tá lindo, né? Olha só. Maravilhoso. Maravilhoso. No meio não dá, né, gente? Por que que não dá no meio? Primeiro, você tem uma mata fechadaça, né? Não tem como. Segundo, o solo ele é pobre. Lembra que o solo da Amazônia ele é muito lixiviado, ele é constantemente ação da lixiviação, porque chove muito, né? Pelo fato de chover muito e ter muita água de correnteza, você não tem a retenção da matéria orgânica. Essa matéria orgânica é sempre carregada, tá? Sem contar que é normalmente um solo ácido também, porque como chove muito e lava muito, você tem concentração de ácidos na superfície, eles afloram, tá? Então não dá no meio, é só aqui no extremo norte e aqui no sul, tá? Pode falar? Esse item aqui? Pode? Bom, o que que seria essa borda, pessoal? Tanto a borda sul quanto a borda norte, tá? Ela forma o que a gente chama de arcos dos desmatamentos. Essas áreas, elas têm uma vegetação menos densa. Elas têm essa vegetação menos densa exatamente porque é a transição do cerrado para a Amazônia. Então, por isso que pega bem essas regiões das bordas, tá? Então, coloca assim, ó, transição nas bordas da Amazônia, tá? Põe assim, transição do cerrado, transição do cerrado para a floresta amazônica. Transição do cerrado para a floresta amazônica. Pode colocar de novo, ó, soja e pecuária extensiva. Ixi, pessoal, peraí. Erro técnico. Soja e pecuária extensiva. Opa, ainda bem que dá para corrigir na hora. Tá? Pode pôr aí, ó, soja e pecuária extensiva. Intensiva não. Na Amazônia ainda, longe disso. E aí pode copiar também os arcos dos desmatamentos. Vixe, tava mal aqui escrevendo, hein? Já tá bêbado. Desmatamentos, estava dematamentos. Que isso? Não, mas se eu tivesse bêbado eu ia escrever certo, eu devia estar com sono, aí pode ser. Ó, arcos dos, agora sim, desmatamentos, tá?
Certo? Pessoal, nós também tivemos imigração para a região, tá? Nós tivemos uma ocupação muito grande em Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, certo? Regiões aqui de Roraima, Amapá, desculpa, e Roraima, certo? Houve um processo de ocupação também por causa da fronteira agrícola chegando na terceira fase. Tranquilo? 4 minutos? Vamos colocar aqui essa área, ó, Bamatopi, Mapitoba, tanto faz, tá? Escrever de um jeito ou de outro. Os estados são os mesmos, tá? Não muda. Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Ó, dentro de fronteira agrícola, dentro de terceira fase, Bamatopi ou Mapitoba, tanto faz. Terceira fase, tá? No mapa maior, pessoal, nesse mapa maior aqui, ó, a região é essa. Só para vocês entenderem. Ó, é essa área aqui. Se olhar, parece uma área pequena, tá? Só que assim, a região ela tem um índice de produtividade da soja muito elevado, tá? Então ela pega regiões do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia, ó. Tá aqui, certo? Tá vendo, ó? 415 mil quase quilômetros quadrados, tá? E aí pode anotar as características. Ó, muito mecanizado, terra era barata, hoje já não está tão barata, logicamente, né? Houve uma valorização boa da região. É uma área do semiárido, certo? A gente tem regiões aqui que são semiáridas, tirando esse pedaço aqui de Tocantins, algumas áreas até do Maranhão, mas boa parte do Piauí, da Bahia, tá? É semiárido, então precisa de muita água, tá? E mesmo assim, a produtividade é muito alta. É considerada dentro do Brasil a região que tem o maior índice de produtividade. Não é a maior produção, tá? Mas é o maior índice de produtividade do país. Né? Pelo tamanho da área, né, se aproveita bastante. Beleza? Todo mundo copiou isso aí? Tá. Pronto? Bom, aí terminamos essa parte, pessoal. O exercício não vai dar para comentar, ainda mais que é um exercício complicado aqui da Unicamp, tá? Quero falar ele devagar com vocês. Tem esse da FUVEST também. Só deixa colocado aí o subtítulo, ó, Estrutura Fundiária do Brasil. Deixa só isso. Não, na realidade, está dentro de agricultura no Brasil, entendeu? As fronteiras acabou, tá? Deixa só o subtítulo, Estrutura Fundiária do Brasil. E aí paramos por hoje, lembrando que não tem atividade, certo? Dessa frente. Ah, tá, entendi. O que foi, Felipe? Irrigação com água do São Francisco. Peraí, você fala no Bamatopi, não. Bamatopi, não. A irrigação com a água do São Francisco, eu vou falar na parte da fruticultura, tá? Que é ali na região de Juazeiro e Petrolina, beleza? Mas não é ali no Bamatopi, não. Certo? Fechou então, pessoal? Paramos? É 11h20 que termina, não é? Fechou então, paramos por hoje. Deixa eu parar de gravar aqui.